No começo do ano passado, eu comecei a acompanhar um canal americano chamado Reminations, que eu recomendo vocês assistirem, pois ele é muito bom. Até que eu vi um vídeo dele em que ele falava sobre as vezes que ele se machucou pra caramba. E eu vendo isso pensei, e se eu fizesse um vídeo igual? E aqui estou eu hoje para contar pra vocês sobre os meus piores machucados. Essa primeira história aconteceu em 2017, quando eu tinha 4 anos de idade e o tempo tava fechado. E eu tava brincando com alguns amigos que até onde eu me lembro a gente tava brincando de pique-pega. E para vocês entenderem o que aconteceu, deixa eu explicar pra vocês. Eu moro em cima de uma mercearia que é do meu pai. Do lado dessa mercearia do meu pai tem a loja da minha mãe e do lado tem uma porta de ferro que dá pra casa da minha avó, que na época era de outra pessoa. E aí a gente tava brincando até que eu entrei na porta e sem querer botei meus dedos na dobradiça. E eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? Aí uns meus amigos fechou a porta pra eu ficar lá dentro e eu prensei os meus dedos na porta. Sério, eles praticamente dobraram umas 1000 vezes, não tô zoando. E vocês lembram que eu disse que o tempo tava nublado? Então, uma meia hora depois que eu prensei meus dedos na porta, começou uma tempestade enorme. E ainda era aniversário de casamento dos meus pais. Doideiras, né? Agora nesse machucado eu já era um pouco mais velho, tinha uns 8 ou 9 anos, não lembro. E nessa época eu não tinha um apontador para poder apontar meus lápis. Então eu pedi pro meu pai apontar meus lápis com o estilete dele. E eu só lá, observando. E meio que eu achei bem legal apontar lápis daquele jeito. Então quando eu queria que meus lápis ficassem com uma ponta bem fina, eu ia para o escritório do meu pai, sentava na mesa dele e apontava os meus lápis com o estilete dele. Sozinho. Até que um dia eu tava de short, sentei na cadeira, comecei a apontar e eu cortei bem na minha coxa esquerda. E não foi um corte raspão, não. Foi um corte que foi tão fundo que se eu tivesse cortado mais fundo, ia aparecer meu osso. E por causa disso, até hoje tem essa cicatriz aqui na minha perna, olha só. E bem, eu já ralei meu joelho 1 milhão de vezes. Seja caindo andando de bicicleta ou escorregando e caindo no chão. Teve até uma vez em que eu tinha 4 ou 5 anos que eu tirei a casquinha de um machucado meu que ainda não tinha tempo pra sair. E sério, isso é uma cachoeira de sangue. Mas tem um machucado que eu sofri com 4 anos de idade que eu ainda não falei pra vocês. Foi um machucado que eu lembro como se fosse ontem. Que eu considero como o meu pior machucado. Esse machucado aconteceu em uma noite que eu tava na cama dos meus pais pulando com um daqueles burros de plástico que a gente pula. Eles eram muito legais. Até que eu pulei errado, dei quase uma cambalhota no ar do lado da cama da minha mãe e caí de cabeça no chão, de cabeça pra baixo. E no início eu não senti nada, mas quando eu botei a mão na cabeça e vi o sangue, eu fiquei desesperado. Eu corri pro banheiro e fiquei esfregando minha cabeça enquanto olhava pra mim no espelho, sem entender nada. Aí meus pais me levaram pro hospital, mas eu acabei dormindo no carro e não me lembrei de mais nada. Mas aí o meu pai me contou o que aconteceu e foi mais ou menos assim. A gente chegou no hospital para eu poder tomar ponto. E eu tava dormindo. Então aí meu pai falou para me segurarem para poder botar anestesia, porque eu poderia acordar a qualquer momento e eu era muito agitado. Aí ao mesmo tempo que eu tava amarrado na cadeira, tinha um monte de médico me segurando para eu não fazer escândalo. Só que quando ele tava prestes a botar o remédio pra anestesiar, eu acordei um pouco e quis fazer escândalo. Só que eu não acordei totalmente, então eu voltei a dormir. Então, depois que eles botaram um ponto na minha cabeça, eu acordei de novo em casa, só que eu acabei botando a mão na cabeça e senti uma fita, que no caso era pra prender o ponto. E é esse o vídeo. E, bem, eu até hoje fico muito surpreso que eu nunca quebrei o osso. Bem, se inscreva no canal e ative o sininho se você gostou, deixa o like e tchau!